Olá, querido aluno da Escola dos Gideões. Que bom estarmos juntos conhecendo essa estratégia tão linda que Deus tem dado à sua igreja, este ministério profético para os tempos do fim. O Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Estaremos conversando hoje sobre João Batista e o ministério, fazendo um paralelo entre o ministério profético de João Batista na primeira vinda de Jesus e o ministério profético do Ministério Gideões nesse tempo do fim na Igreja do Senhor. Sabemos que Deus tem grandes planos. Deus tem um propósito lindo. A sua palavra se cumpre. As profecias todas hão de se cumprir. E elas virão como resposta às nossas orações. Portanto, tenha o seu coração bem aberto. Anote o que for preciso aí, lápis e papel, a sua caneta na mão, a sua Bíblia na mão, para que possamos fazer este paralelo entre João Batista e o Ministério Gideões. Bons estudos! Vamos então à nossa aula. Muito bem, sabemos que Deus levantou este ministério, o Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. Já vimos o seu histórico, já vimos quando ele surgiu e no dia 30/3/2003, os primeiros 300 Gideões foram ungidos ali na Igreja Batista da Lagoinha, num momento histórico, uma data dada pelo Senhor. Agora, nós já estamos em 2007 e no dia 7/7/7, 3 vezes o número 7, nós ungimos um outro grande grupo de Gideões da adoração. Aprove ao Senhor que a torre da oração começasse na Igreja Batista da Lagoinha. A adoração começou na Igreja Batista Getsemane, exatamente para que haja esse entendimento que a obra é do Senhor, é Ele quem faz todas as coisas. Então vamos ver este paralelo dentro do que a palavra de Deus nos mostra a respeito de João Batista, um paralelo de João Batista, o seu chamado, a sua mensagem, com o chamado e a mensagem do Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. A palavra de Deus, ela é toda tão maravilhosa. Nós vemos que o que Deus promete, Ele cumpre. Mas para cumprir a sua palavra é necessário que haja oração. Nós vemos que quando o povo esteve ali no Egito e sabia que eles iriam ficar por 430 anos no Egito e depois sairiam, mas foi necessário que houvesse oração. Que o povo clamasse a Deus, depois que Moisés foi para o deserto e o povo começou a ficar sem direção. Ó Deus, tem misericórdia. Cumpra-se a tua palavra, cumpra-se a promessa que o Senhor nos fez. E Deus disse a Moisés: o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. Vai a Faraó e dize-lhe: deixa sair o meu povo. E assim começou a história da libertação, do livramento do povo de Israel e a sua vinda para Canaã, para a Palestina. Houve oração. E assim nós vamos ver que em tantos momentos precisou de oração para se cumprir a palavra profética. O próprio João Batista, nós vamos ver que João, o nascimento dele foi resposta de oração. Seus pais oraram e o anjo disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida e Deus te dará um filho. João nasce, ele é nazireu, ele não corta o cabelo, ele não bebe vinho, ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E João tem um ministério maravilhoso, preparando o caminho de Jesus. Vamos ver o que nos diz a palavra em Marcos 1, de 2-7. Nós lemos: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. O Senhor está dizendo aqui, conforme está escrito na profecia de Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos.
A Bíblia tem 66 livros. Até o capítulo 39 de Isaías, nós vemos Deus falando com seu povo com muito rigor, com muito juízo, de uma maneira muito forte, muito legal pela lei. Mas a partir do capítulo 40, nós vamos vendo Deus de uma maneira mais suave, tratando o seu povo como um pai, cuidando do seu filho, do seu bebê. E nós vamos ver que a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, nós podemos ver que exatamente no capítulo 40 de Isaías, ou seja, seria como se fosse o primeiro livro do Novo Testamento, o personagem que surge é João Batista, a voz do que clama no deserto. E esta voz que clama no deserto tem uma mensagem para o povo da sua época, uma mensagem para aquela geração que era a geração do Messias prometido. A diferença de idade de Jesus e João Batista é de apenas 6 meses. Isabel ficou grávida e daí 6 meses, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias apareceu a Maria. Ele disse, conceberás e darás à luz um filho e lhe chamarás Emanuel, que quer dizer Deus conosco. João vai preparar o caminho de Jesus. João Batista vai preparar a nação para ouvir a mensagem do Messias. E a mensagem de João é esta: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Dentro da mensagem que Deus deu a João, ele precisaria de batizar o povo para arrependimento. E junto com as pessoas que vieram para ser batizadas por João, veio Jesus de Nazaré. Mas Jesus era um homem sem pecado. É o segundo Adão, é o Filho de Deus. E João lhe disse, eu é que preciso ir a ti para ser batizado, e tu vens para ser batizado, e tu vens a mim. E Jesus disse, deixa por enquanto, até que tudo se cumpra. É necessário se cumprir toda a justiça de Deus. Então João Batista consentiu em batizar Jesus. E nós conhecemos a história. Naquele momento os céus se abriram. O Espírito Santo desceu sobre João em forma corpórea de pomba. E ouviu-se a voz do Pai que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tu és o meu Filho, o testemunho do Pai. E João testificou para as pessoas que estavam ali à margem do rio, que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo, era ele quem batizava com o Espírito Santo e com fogo. E João então aponta para Jesus, e os discípulos de João seguem Jesus, porque João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vemos André seguindo Jesus. E ele vai levar o seu irmão Simão Pedro e vai levar outros a se tornarem discípulos de Jesus. A missão de João era preparar o caminho de Jesus. E o texto continua nos dizendo, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Saíam a ter com João, vinham até o deserto. É interessante pensarmos nas pessoas da cidade que moravam nas suas casas bonitas, aquele pessoal que morava em Jerusalém, tinha ali seu comércio, aqueles que moravam lá no campo. Quem sabe na época das festas, quando eles vinham a Jerusalém, ouviam falar daquele profeta, João, o Batista. João, o que estava batizando no deserto. E vinham ter com ele. E ouviam a direção que João lhes dava. João dizia, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Puxa vida, ter só 2 parece que é o mínimo. Enquanto uma está lavando, você está vestida com a outra. Mas João disse, é muito, você pode ter uma só. Quem tem 2, reparta com quem não tem. Aos soldados que lhe perguntaram o que devemos fazer, João disse,
contentem-se com seu salário. E nunca levantem testemunha falsa contra ninguém. Sejam honestos, sejam verdadeiros. Os fariseus também vieram para ser batizados e João disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, raça de víboras? Puxa vida, os fariseus, o nome deles quer dizer santos, separados, uma classe, uma nata de religiosos, e João ter coragem de chamá-los de hipócritas, raça de cobras, de víboras. Sim, porque eles faziam tudo motivados apenas pelo seu orgulho, sua vaidade, querendo aparecer. O texto continua dizendo em Marcos 1:27, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João chega a dizer que aquele que vinha após ele, que é mais poderoso do que ele não era digno de ser seu escravo. Não era digno de lavar os seus pés, de desatar a correia das suas sandálias e lavar os seus pés e tornar a calçá-lo. João se sentia indigno de servir Jesus. Ele sentia que a posição de lavar os pés do mestre e calçar as suas sandálias era muito alta para ele. João era um homem que tinha um coração contrito, um coração que reconhecia quem Deus é, um coração cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver que João realmente fez tudo para exaltar Jesus, porque ele era cheio do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo não têm vaidade pessoal, não buscam a sua própria exaltação, mas pessoas cheias do Espírito Santo querem exaltar Jesus. João Batista foi o arauto de Jesus Cristo, preparando o caminho da nação para receber o seu Salvador. João, então, foi o arauto. Esta palavra arauto quer dizer o batedor, o preparador, o precursor. Por exemplo, se em nossa cidade o presidente da República chegasse, ele viesse, quando ele descesse do aeroporto, ele não tomaria um táxi para ir ao palácio do governo, para ir até a prefeitura ou encontrar com as autoridades da cidade. Mas ele seria recebido por uma comitiva festiva, oficial. Então, nessa comitiva, ele teria um carro muito bonito, um carro oficial bem luxuoso, uma limusine, uma Mercedes, para buscá-lo. E ele teria a sua frente, na vanguarda e na retaguarda, ele teria os batedores, motocicletas e carros oficiais com sirenes ligadas, pelas ruas principais, avisando que está chegando uma autoridade. As pessoas diriam: ei, o que está acontecendo? O que é isso? Que barulho é esse? E elas ouviriam: o presidente chegou. O presidente está entre nós, o presidente da República. Esta é a tarefa do arauto. É preparar o caminho, é abrir alas e anunciar que uma grande autoridade está entre nós. Arauto, então, vamos ver o que significa esta palavra. Porque assim como João Batista foi o arauto da primeira vinda de Jesus, eu e você, meu irmão Gideão, somos os arautos da segunda vinda de Jesus. O termo arauto significa mensageiro, oficial que faz as publicações solenes, anuncia a guerra e proclama a paz. Então, arauto é esse batedor é este mensageiro. Mensageiro é o oficial que faz as publicações. Hoje nós temos as publicações, temos a fala do presidente ao vivo, na televisão, nos jornais, mas naquela época, então era tudo de uma maneira muito, podemos dizer, artesanal, manual. O arauto tocava trombeta e fazia leitura do que o rei, do que aquela autoridade queria que os outros soubessem. Ele anunciava, ele era a voz,
ele era o predecessor. Antes que o rei chegasse, o arauto anunciava a vontade do seu rei. Então, arauto quer dizer mensageiro. Arauto é aquele oficial que publica, anuncia a guerra ou a paz. Então, este mensageiro é o arauto. João Batista anunciou que Jesus estava vindo. Ele anunciou a primeira vinda de Jesus ao mundo. E Deus está levantando o ministério de Gideões para anunciar a segunda vinda de Jesus. Deus também enviou miríades das hostes celestiais para cantar a boa nova para a humanidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Quando Deus queria trazer uma notícia que iria abalar o mundo, uma notícia importantíssima que haveria de mudar a nação, de marcar uma época, Ele enviava os seus arautos. Nós sabemos que o Evangelho foi anunciado por anjos. O Antigo Testamento está cheio de anjos anunciando a vida de homens especiais. A vinda de Isaac foi anunciada por um anjo. A vinda de Sansão foi anunciada por um anjo. A entrada na terra prometida, a estratégia de Deus, foi dada a Josué por um anjo, o anjo do Senhor. A destruição de Sodoma e Gomorra foi anunciada a Abraão por anjos. E assim, no Novo Testamento também, vamos ver os arautos do Senhor, anjos. Anjos anunciando, cantaram quando Jesus nasceu, glória a Deus nas alturas e paz na terra. O que Jesus veio trazer é isso aqui, glória a Deus nas alturas. Jesus veio exaltar o Pai, veio levar o homem até Deus. E veio estabelecer paz no coração dos homens. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem com uma haste vertical, glória a Deus nas alturas, e uma haste horizontal e paz na terra. Para ver a exaltação de Deus e para ver paz na terra, foi necessária a cruz. Foi necessário o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Então foram anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Foram anjos que apresentaram diante dos homens a boa nova da salvação. O anjo disse àqueles pastores, não temais, eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos ver na próxima tela o que diz, um mensageiro celeste contou a simples pastores de ovelhas que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Anjos foram arautos. Anjos foram os mensageiros para os homens. E o anjo disse, não temais, porque todas as vezes que os homens viam anjos, eles ficavam atemorizados, ficavam assustados, era algo sobrenatural. Então os anjos diziam, não temais, não temais. E nós temos não temais, não temas, pelo menos 365 vezes na Bíblia. Não temas, não temas, não temas, não temas, para que a gente possa viver em total segurança, debaixo da sombra das asas do Senhor. Total segurança. Então, os anjos anunciaram a vinda de Jesus. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando Jesus nasceu, Deus colocou nos céus uma estrela para indicar ao mundo que aquela noite era singular, que algo muitíssimo importante estava acontecendo na história dos homens. Deus então colocou nos céus uma estrela radiosa, uma estrela linda, brilhou nos céus, anunciando o nascimento de Jesus. Lá no Oriente, aqueles magos viram a estrela e vieram para adorar o recém-nascido rei dos judeus. O que isto significa? Estes magos, muitas pessoas colocam como se fossem 3 reis magos. Não eram reis e não eram 3. A Bíblia só diz uns magos do Oriente.
eles deram 3 presentes. E aí as pessoas inferem que sejam 3 e dão até nomes para eles, Belchior, Gaspar, mas a Bíblia não nos diz isto. Diz que eram reis que vieram do Oriente, que viram a estrela. Eram pessoas que estudavam os astros, estudavam as estrelas e viram que aquela estrela era uma estrela especial. Consultaram os livros de profecia e encontraram que quando nascesse o rei dos judeus, que governaria sobre toda a terra, apareceria no céu uma estrela misteriosa, maravilhosa, que anunciaria a chegada do menino Deus. Então eles prepararam seus presentes, ouro, incenso e mirra. Nestes presentes, eles estavam falando da divindade de Jesus, ouro. Estavam falando do incenso de Jesus como profeta, Jesus orando, Jesus como sacerdote, aliás, Jesus como sacerdote oferecendo ao Pai um incenso suave. E mirra. Mirra fala de remédio para o sofrimento, para a dor. A mirra era preconizando, ou a mirra estaria pré-anunciando o sacrifício de Jesus na cruz. Quando o Senhor entregou a sua vida no Calvário, também houve o sobrenatural de Deus, trazendo revelação de que aquela hora era importantíssima e marcaria a história dos homens individualmente. Nós vamos ver que na morte de Jesus aconteceu também o sobrenatural. Na morte de Jesus houve um terremoto. Aliás, foram vários milagres que aconteceram. Os céus se escureceram em pleno dia durante 3 horas. Não foi apenas um eclipse do sol. Não foi apenas a sombra da terra passando pelo sol tão rapidamente, mas foi trevas, escuridão durante 3 horas sobre a terra, trevas sobre a terra. E a Bíblia nos conta que o monte tremeu, que houve terremoto. O terremoto alcançou não só o Monte Calvário, mas o Monte Moriá, onde estava o templo. E ali, com aquele terremoto, trinca no templo, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O milagre na morte de Jesus aconteceu sobrenatural, trazendo a revelação de que aquela hora era importante, importantíssima, e marcaria a história dos homens de uma maneira individual. Sim, quando o véu do templo foi rasgado, todos os homens agora poderiam ter acesso ao lugar santo dos santos. Todos poderiam entrar e desfrutar da presença do Pai. Isso só foi possível por causa da morte de Jesus. Os céus se escureceram, houve terremoto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deixando o caminho do lugar santo dos santos aberto para todo o que quiser entrar e comungar com o Pai Celestial. Então, estes milagres aconteceram na morte de Jesus. Os céus se escureceram. A natureza não podia contemplar o seu Deus, o seu Criador, pendurado de uma maneira tão vergonhosa na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado ali nu, tiraram as suas vestes, repartiram entre si as suas vestes, sobre a sua túnica deitaram sortes, e o corpo de Jesus estava retalhado dos açoites, dos vergões, a sua cabeça cheia de hematomas, de caniço, ferido com sangue pisado escorrendo pelo seu rosto, da coroa de espinhos que cravaram em sua cabeça. A natureza não podia contemplar tamanha crueldade, não podia compreender tamanha maldade dos homens. Foram os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, que levaram Jesus para a cruz. Nós vemos que ali no Calvário houve os sinais do sobrenatural de Deus, marcando uma nova etapa na história da humanidade. Terremoto, escuridão, os céus
se escureceram, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e mortos ressuscitaram naquele momento. Quando Jesus ressuscitou, saindo gloriosamente do túmulo onde fora posto, anjos anunciaram às mulheres e aos discípulos que ele estava vivo. Sim, quando Jesus ressuscitou, houve terremoto. Terremoto. Ali, o lugar onde o Senhor fora colocado, tremeu. O lugar tremeu, porque um anjo desceu do céu, de acordo com o que está escrito em Mateus, está escrito também nos evangelhos sinóticos, em João, que anjos vieram anunciar a ressurreição de Jesus. E o anjo tocou ali na pedra que estava tampando a porta do túmulo e houve um terremoto. Terremoto. Jesus fora colocado num túmulo novo. Um túmulo onde ninguém havia sido sepultado. O texto de Isaías nos diz o seguinte: designaram-lhe a sua sepultura com os marginais, com os malfeitores, mas com o rico esteve na sua morte. Aqueles 2 ladrões que foram crucificados à direita e à esquerda de Jesus foram tirados da cruz e foram colocados numa vala comum, numa sepultura mais simples, numa vala comum, e a terra por cima. Mas Jesus foi designado que ele fosse colocado entre os malfeitores. Jesus estaria sendo o terceiro corpo colocado ali naquela vala comum com 6 palmos de terra acima. Mas Jesus, para cumprir o que a profecia diz, a profecia de Isaías, que o seu corpo não veria corrupção. Se Jesus tivesse sido sepultado na terra rasa, junto com aqueles corpos dos ladrões, como se ia atestar a ressurreição de Jesus? Quem ia cavar ali para mostrar que ele não estava ali naquele buraco? Como atestar a ressurreição do Senhor? Mas com o rico esteve na sua morte. Então José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, colocou num túmulo novo, e Jesus teve um enterro de rico, envolto em lençóis cheios de mirra, aloés. Jesus foi colocado em um túmulo novo, também para cumprir o que ele disse através do profeta Davi, através de Davi dos Salmos. Ele diz que o seu corpo não veria corrupção. Se aquele túmulo fosse um túmulo já usado, com várias pessoas sepultadas ali, ele estaria contaminado. Mas a Bíblia diz que o seu corpo não veria corrupção. Ele não poderia ser enterrado num túmulo onde outros corpos estavam em decomposição. Mas ele teria de estar num lugar limpo, porque Jesus haveria de ressuscitar. Hoje, se você vai a Israel, há um túmulo vazio para você visitar. Há um túmulo cavado na rocha, junto ao Calvário, onde há um horto, onde há um jardim onde Jesus foi sepultado, onde a ressurreição dele foi comprovada. Mesmo que os judeus digam que Jesus não ressuscitou, mesmo que os judeus digam que os discípulos roubaram seu corpo, como provar? Não tem jeito de roubar um corpo e escondê-lo. Não tem jeito. Isso seria descoberto. Mas o que foi descoberto é que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E ele ressuscitou com sinais, operando os seus sinais e atestando que ele está vivo. Também, quando o Senhor Jesus retornou à sua glória junto ao Pai, também houve a marca daquele momento singular. Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu dos olhos dos discípulos. Quando Jesus ressuscitou, nós vimos que houve um terremoto. O anjo tocou, abriu a porta do túmulo, rolou aquela pedra que as mulheres diziam: quem vai tirar a pedra? Não porque a pedra fosse pesada para elas, não porque elas não tivessem força para rolar aquela pedra, mas a pedra fora rolada e elas estavam preocupadas: quem vai tirar a pedra? Porque aquela pedra estava fechada com um selo de Roma, uma bola de argila com um selo de Roma. Isto significava que somente Roma poderia abrir aquele túmulo. Somente Roma estaria autorizada a abrir aquele túmulo. E um anjo que veio do céu, poder maior do que do Império Romano todo junto, o Senhor, o próprio Deus,
tirou o seu filho da morte. Jesus ressuscitou no poder do Espírito Santo. E a sua ressurreição foi confirmada. Anjos estavam ali para anunciar. Anjos estavam ali para dizer àquelas mulheres: ide, avisa os discípulos e a Pedro que Jesus irá encontrar-se com eles na Galileia. Na Galileia. Que maravilha, na morte de Jesus, na sua ressurreição, vemos o sobrenatural acontecendo, Jesus aparece aos discípulos, há mais milagres acontecendo depois da ressurreição, como o milagre da pesca maravilhosa, de 153 grandes peixes. Depois da ressurreição de Jesus, vemos que novamente 2 anjos se colocaram ao lado do grupo dos discípulos, perguntando-lhes: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus haverá de voltar do mesmo modo como ele subiu. Você pode perguntar, como assim? Sabemos que Jesus, quando ele subiu aos céus, somente os seus discípulos viram. Não foi todo o povo de Jerusalém, não foi a guarda romana, mas os discípulos do Senhor viram quando ele subiu para os céus. E assim, quando ele voltar, também nós, os seus discípulos, o veremos. Nós o veremos, nós iremos nos encontrar com ele nos ares e seremos arrebatados com o Senhor para estar com ele para sempre. Vemos então que na ressurreição de Jesus, novamente 2 anjos se colocaram ao lado dos discípulos, perguntando-lhes: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Do modo como Jesus subiu, ele virá. E foram anjos que anunciaram a volta de Jesus. Foram anjos que anunciaram seu nascimento, anjos anunciaram a sua ressurreição, anjos anunciaram que ele vai voltar, e anjos virão com o Senhor para, no arrebatamento da igreja, levar o povo de Deus até os céus. Ah, vai ser maravilhoso! Como eu aguardo este dia. Vamos ver então agora um paralelo entre João Batista e o seu ministério profético como arauto do rei e o ministério de Gideões 24 horas diante do Senhor na presente geração. Vamos então estabelecer este paralelo entre João Batista e entre o ministério Gideões. Vamos ver o que há de semelhante entre o que João Batista fez, como ele vivia, e o que o ministério Gideões está fazendo e como devemos viver. João Batista, ele pregava no deserto o arrependimento, preparando a chegada do rei Jesus. A tarefa de João era pregar arrependimento, pregar a volta do povo ao Senhor. João pregou o arrependimento e ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós. Arrependei-vos. A mensagem do ministério de Gideões é a mesma de João. Arrependimento, vida santa, vida no altar, vida que agrada a Deus, vida que glorifica o nome do Senhor. Arrependei-vos. É a mensagem do fim. É a mensagem destes dias proféticos que nós vivemos. Sabemos que há muitas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. Há muitos jovens que estão tendo um namoro igual ao namoro do mundo. Há muitos casais que estão vivendo em conflitos, os mesmos conflitos do mundo. Há muitas crianças que estão contaminadas com as coisas do mundo. Mas Deus quer nos levar mais alto. Deus quer nos levar, como João Batista, a preparar o caminho do Senhor. João era um homem cheio do Espírito Santo. O Gideão da oração tem de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. O ministério Gideões da oração prega a santidade.
que o Senhor virá buscar uma igreja pura, sem mácula ou ruga, isto é, limpa de pecados, lavada no sangue do Cordeiro, comprometida com a luz. Esta é a nossa tarefa, levantar esta bandeira, pregar santidade. Ser santo é ser separado. A igreja que Jesus virá buscar é uma igreja pura, sem mácula, sem ruga. Rugas de velhice, rugas de preocupação, rugas de qualquer outro sintoma de pecado. Sem mácula, sem mancha, mas pura, limpa, lavada no sangue do Cordeiro, comprometida com a luz. Sabemos que o Senhor virá repentinamente. O texto sagrado nos diz que ele virá como ladrão de noite. Ninguém espera. Se soubesse que hora que o ladrão viria, o dono da casa ia vigiar e não ia deixar sua casa ser roubada. Ia ficar ali com a espingarda esperando. Jesus está dizendo que a sua igreja precisa estar vigilante. Ele contou a história e a parábola das 10 virgens. 5 eram loucas, 5 prudentes. 5 tinham azeite e fogo. 5 tinham só o fogo, mas não tinham azeite. Não tinham o suficiente para se manter brilhando nos momentos mais escuros da noite. E sabemos que a metade entrou para a festa e a metade ouviu do Senhor dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Elas ficaram de fora. Sabemos que o arrebatamento vai trazer muitas surpresas. Pessoas que acham, Deus vai levar todo mundo, Deus é muito bom, nada, esse pecadinho, beber uma cervejinha, trabalhar no serviço desse, um pouquinho de desonestidade, um pouquinho disso, daquilo, comprometidos com o mundo. O Senhor vai levar somente aqueles que estiverem prontos, vestidos e ataviados com a justiça do Senhor, com a beleza do Senhor. A palavra nos diz que aquelas 5 virgens tolas tiveram de comprar o seu próprio azeite. Ou seja, depois do arrebatamento, aqueles que ficarem vão pagar caro, vão pagar com a sua vida a sua salvação. Havia acerto das vidas junto com a mensagem de João Batista. João pregava: todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e todos os outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. A mensagem de João era esta mensagem, de que Deus quer que todos estejam prontos, de que Deus está provendo meios para que todos estejam prontos, de que Deus está jogando luz à sua palavra, jogando luz aos acontecimentos mundiais ao nosso redor, guerras, rumores de guerra, fomes, pestes e tantas coisas acontecendo entre os homens. E o Senhor está mostrando que Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de se preparar em santidade para a volta do Senhor. É tempo de buscar seriedade nas coisas de Deus. É tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um guerreiro teu. Eu quero ser um soldado. Eu quero estar na brecha. Eu quero partilhar deste dia glorioso. Eu quero estar pronto para quando o Senhor voltar. Então, o arrebatamento, o toque da trombeta, nos fala de guerreiros preparados para a volta de Jesus. Vamos continuar vendo na mensagem de João Batista e vamos ver que Deus tem dado também, assim como para João Batista na sua época, as pessoas se convertiam e mudavam de vida. Temos visto também muitos testemunhos da operação do Espírito de Deus nos corações dos irmãos com o chamado para Gideões da oração. Restituições, reconciliação com vizinhos, parentes, cônjuges e acertos na honestidade quanto à vida financeira. Temos tido muitos exemplos, muitos testemunhos lindos de pessoas sendo despertadas. Por exemplo, uma irmãzinha que foi passar pela entrevista para ser Gideã
E ela disse para o meu esposo, ai, pastor Paulo, eu não estou pronta. Eu estou vendo que nós temos de fazer um acertozinho na minha casa. Na casa dela, ela tinha uma coisa que chama gato. Pegar a energia do poste e usá-la sem pagar conta de luz. E ela disse, nós estamos em falta, temos de consertar isto. Aí ela foi, os filhos tiraram aquele gato, ela ficou um tempo sem energia e depois puseram o padrão de luz na sua casa. Ser Gideão é estar com a vida em dia. E a palavra do Senhor nos chama para restituições, para reconciliação e para acerto de honestidade na vida financeira. Então estamos vendo este paralelo. João pregava arrependimento e o ministério prega arrependimento, acerto da vida. As vestes, vamos ver como João se vestia. Suas vestes eram feitas de pelos de camelo. O camelo pode viajar vários dias sem precisar de beber água. Ele tem a capacidade de armazená-la em seu corpo, podendo assim oferecer segurança nas travessias do deserto. Então, as roupas de João eram de pelos de camelo. Oh, para que a Bíblia vai falar isso? Podia ser de lã, podia ser de linho, podia ser de seda, podia ser... Não podia ser nada disso. Jesus perguntou para os discípulos, para a multidão, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem alinhado, ricamente vestido, falando de uma... Não. Vocês foram ver um profeta vestido com pelo de camelo, um cinto de couro, da maneira rude, rudimentar, simples. Porque as pessoas bem vestidas estão nos palácios. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada ao vento? Não, muito mais do que isso. Foram ver um profeta? Não, muito mais que profeta. E Jesus disse que João era a voz do que clama no deserto. Que João era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E a roupa de João, sendo feita de pelos de camelo, nos lembra que o camelo é esse animal do deserto que bebe água e armazena essa água para longas jornadas pelo deserto. Então, nas vestes de João de pelos de camelo, vão nos lembrar que a roupa do Gideão deve ser semelhante. O Gideão da oração semelhantemente é instruído a armazenar a água da vida, ou melhor, a ser um manancial, a jorrar vida para os outros viajantes do deserto ao seu redor. Então, o Gideão da oração, assim como João vestia roupa de pelo de camelo, o Gideão vai ser como o camelo no deserto, armazenar água em seu interior, armazenar a palavra de Deus e ser um manancial, a jorrar. Jorrar para a vida eterna, a anunciar que Jesus é a nossa fonte. O Gideão deve buscar a capacitação no Espírito de Deus para atravessar os desertos mais áridos e difíceis, com a presença viva dessa fonte inesgotável dentro de si. Hoje vemos muitas pessoas que não querem desertos, não querem passar por desertos, mas é no deserto que nós aprendemos, é no deserto que nós percebemos a nossa fragilidade, é no deserto que nós constatamos a nossa total dependência de Deus. João pregava no deserto, o Gideão precisa anunciar no deserto. E no deserto ele precisa, assim como João vestia roupa de pelo de camelo, o Gideão tem de ser um armazenador de água, da palavra, da vida, dentro de si, para jorrar para os outros. João Batista trazia um cinto de couro sobre os lombos. O cinto era para segurar as roupas, sustentá-las firmes no seu lugar. Este cinto de couro nos lembra que um animal fora morto para providenciá-lo. O cinto de João Batista era de couro. Tudo que é de couro nos lembra que um animal foi morto. Um cordeiro de Deus foi imolado para que nós pudéssemos ter o cinto de couro. O cinto servia para segurar as roupas, para sustentá-las no seu lugar. Quando a pessoa vestia aquela túnica comprida, ela ia atravessar um rio,
ela pegava as abas de sua roupa e punha no cinto, para que a roupa ficasse até o meio de suas coxas e ele pudesse atravessar sem molhar as suas roupas. E vamos ver que este cinto nos fala de muitas coisas. O Gideão sabe que Jesus morreu em nosso lugar para nos dar vida. Tem aquela história da galinha, do boi e do porco, que foram fazer o café da manhã. A galinha disse, eu dou os ovos. A vaca disse, eu dou leite. E o porquinho, eles olharam para ele e disseram, você dá o bacon. Só que o ovo da galinha e o leite da vaca são fáceis de serem tirados sem interferir na sua vida. Mas o porquinho tinha de dar a sua pele. Jesus, ele deu a sua pele por nós, para manter nossas roupas no lugar, para cobrir a nossa nudez, para nos cobrir do pecado e da vergonha e nos dar vida eterna. O Gideão da oração sabe que o Cordeiro de Deus foi morto em nosso lugar para dar-nos vida abundante e sustentar nossas novas roupas a nos cobrir. Então, é muito importante saber isso, que o Gideão, nesse paralelo com João Batista, roupa de camelo, fala que ele é uma fonte para atravessar os desertos. Cinto de couro, lembra o Gideão que Jesus deu a vida por nós, para nos manter com as roupas cobrindo o nosso corpo, com as roupas de santidade de Jesus. Prosseguindo, estas roupas são os atos de justiça dos santos, ou melhor, a justiça de Cristo. É na realidade o próprio Senhor habitando em nós, através do seu Espírito Santo e nos concedendo vida. Ou seja, estas roupas de que a Bíblia está falando, que nós somos vestidos com vestes de justiça, esta veste de justiça é o próprio Cristo nos cobrindo, é a própria presença dele nos abraçando e nos cobrindo. Nossa justiça é Cristo, somos vestidos de Cristo. As nossas roupas são Jesus nos cobrindo. O cinto era de grande utilidade para o seu possuidor. Nele se colocava o cantil com a água, o embornal para alimento, com alimento para a viagem. Então o cinto não era apenas para segurar as roupas, mas no cinto ali estava o cantil com a água. É preciso ter água para beber no deserto e esta água está no cinto. A reserva de água para as nossas vidas está em Cristo, está na cruz. No cinto se colocava o dinheiro para a viagem, para comprar o que fosse preciso, nossa provisão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nosso embornal com o pão, esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, está no cinto do Gideão. O dinheiro para as compras necessárias, a espada, sua arma de ataque e defesa quanto aos perigos do caminho a percorrer. Então no cinto também se colocava o dinheiro para as despesas da viagem e se colocava a espada. A espada que temos é a espada de 2 gumes, é a palavra de Deus. O soldado intercessor deverá ter o mesmo cinto de couro e através do sacrifício de Cristo é que podemos ter vestes brancas lavadas no seu sangue. Como é importante saber isso, que nós nos vestimos de Cristo, da sua pureza. Nós só estamos limpos através do sangue derramado na cruz. A água para o caminho é a sua palavra, que nos limpa e dessedenta. O pão no embornal para nos matar a fome e distribuir com os peregrinos no deserto, este pão é a palavra viva que não volta vazia, mas cumpre todo o propósito do Pai Celeste. Em Isaías 55, verso 10, diz que assim como desce a chuva e a neve e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a façam brotar, para 2 coisas, para que dê pão ao que come, ao faminto, e semente para o que semeia. E o Senhor diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz.
o que me apraz, diz o Senhor. Então, vamos ver que nesse paralelo, nas roupas de João Batista, vemos a vida do Gideão. João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Aparentemente extravagante era essa dieta, mas na verdade era uma alimentação própria da região e dentro do cardápio judeu. Os judeus eram muito selecionadores da sua comida, mas comiam gafanhotos. E vamos ver aqui um paralelo, que é o gafanhoto para o Gideão da oração. Os gafanhotos que eles serviam de alimento nos lembram os inimigos de Israel no tempo dos juízes, os midianitas. A história de Gideão nos diz que os midianitas eram como gafanhotos no vale. Quando Gideão foi chamado pelo Senhor para lutar contra o bando de midianitas, a Bíblia nos descreve que eles se espalhavam pelo vale como bandos de gafanhotos. Mas o profeta de Deus se alimentava exatamente de gafanhotos. João Batista se alimentava de gafanhotos, ou seja, vitória sobre o inimigo. O Gideão da oração, semelhantemente, se alimenta também das vitórias sobre os inimigos. Ele ora e recebe a vitória do Senhor. Então, a alimentação de João Batista era gafanhoto. A alimentação do Gideão da oração é vitória sobre o inimigo. O mel silvestre da alimentação de João também é o alimento do intercessor e nos fala da doçura da palavra de Deus. No Salmo 19, versículo 10 está escrito: são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A doçura da palavra é este mel da alimentação do Gideão. É a palavra que nos dá energia e vigor, traz calor ao coração e mantém o corpo funcionando para abençoar o mundo. Nós precisamos de energia. Nosso corpo é quentinho porque os ATPs da glicose estão aqui nos nossos músculos para proporcionar os movimentos à vida e liberam calor. Por isso a gente é quentinho. 37 graus é a nossa temperatura. A vida do nosso corpo é mantida por reações químicas que são exotérmicas, isto é, liberam calor. Por isso temos uma temperatura de 37 graus centígrados normalmente. E vamos ver o que tem isso a ver com o açúcar ou com o mel. A glicose, ou seja, o açúcar do nosso alimento, encontrado no mel, por exemplo, é a principal responsável por essa energia e calor vitais para os seres humanos. Nós precisamos desta energia para viver, para caminhar, para andar, para agir. Assim como João Batista pregava a vontade de Deus para Israel, uma vida santa para receber o seu Messias, assim também o Senhor tem levantado em nossos dias o ministério de Gideões 24 horas diante do Senhor, anunciando que breve Jesus há de voltar. Então, vimos aqui nas roupas de João, na comida de João, um paralelo com o ministério Gideões 24 horas. A mensagem de santidade e vigilância por parte da igreja foi-nos entregue pelo Mestre. É tempo de proclamá-la, é tempo de vivê-la. Vigiai e orai, o Senhor diz. Vigiai em todo o tempo. É tempo de orar, lutar, vencer. É tempo de adorar, louvar e pregar as boas novas de salvação para o mundo inteiro, até que Ele volte. Amém. Esta é, pois, a nossa oração. Este é o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado. Aguardar Jesus em santidade, em oração 24 horas. Que você seja um Gideão fiel ao Senhor e assim como João Batista esteja em santidade, tocando a trombeta, anunciando que breve Ele voltará. Que Deus te abençoe ricamente e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.